Está começando mais um episódio do Relaciocinando, o podcast do projeto Relaciocinar, feito de gente que gosta de gente. Aqui falamos sobre comunicação corporativa, humanização do ambiente de trabalho, relacionamentos interpessoais com pessoas que trabalham todos os dias pensando em pessoas. Meu nome é Felipe dos Santos, sou publicitário, designer gráfico e um grande apaixonado da comunicação interna e da gestão de pessoas. Vem tomar esse café com a gente! Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres, pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós. Povos indígenas deste país, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas em situação de rua, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, anistiados, filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte, todos e todas que têm seus direitos violados, vocês existem e são valiosos para nós. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, não importa em que horário, que está acompanhando o mais novo episódio, segundo episódio do projeto Relaciocinar, o podcast Relaciocinando. Aqui a gente fala de gente que gosta de gente, a gente fala de gente que se preocupa com gente e principalmente no universo do ambiente de trabalho. Já está mais do que na hora da gente começar a falar dessa galera que faz a roda girar, já está mais do que na hora da gente parar de achar que apenas clientes ou prestação de serviço, bens de consumo fazem realmente sentido em ser comunicados, em ser vendidos. Está na hora da gente lembrar que tem gente por trás disso tudo. E como não podia deixar de ser, a gente começou com o discurso do nosso novo ministro, Silvio de Almeida. Que discurso que foi esse? Eu vou aqui aproveitar esse ensejo e já apresentar quem vai falar comigo hoje, que é o Marcelo Paiva, professor e consultor em diversidade, mas que não é só isso. Ele tem uma bio incrível. Posso ler sua bio inteira, meu querido? Claro, aproveita, vamos divulgar para o mercado essa bio aí. Olha isso só. Mestrando em Direitos, Humanidades e outras legitimidades, especialista em comunicação organizacional e relações públicas, ambos pela Universidade de São Paulo, extensão em Babson College em empreendedorismo, graduação em comunicação social, turismo pela Faculdade Casper Libero, é consultor de diversidade e inclusão no Instituto Diversidade, profissional com mais de 23 anos de experiência na área de comunicação e marketing, excelente background em planejamento estratégico em grandes empresas como Gazeta Mercantil, Tufduc, Essilor e Transitions, vasta experiência no terceiro setor atuando como gerente de relacionamento corporativo e mobilização de recursos na ONG Aldeias Infantis, SOS Brasil e rede de comunicação e marketing no Instituto Patrícia Medrado. Não só isso, é professor universitário desde 2010, atualmente lecionando na pós-graduação da Faculdade Elo na área de empreendedorismo e gestão e no Centro Paulo Souza. Também atuou como professor universitário na FATEC, São Roque Barueri, no Centro Universitário Senac SP, AMB Morumbi, Casper Libero e ECA USP. Sabe por que eu tô lendo essa bio inteira? Porque não é qualquer um, pessoa negra que tem uma bio dessa. Parabéns para você. Obrigado, tá? obrigado. Eu dei uma fuçadinha no seu LinkedIn e achei uma frase que eu achei maravilhosa. Dizia assim: para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem aprender a amar e podem ser ensinadas a amar. Essa frase é de Nelson Mandela e eu sempre falei sobre isso. As pessoas veem tipo uma fita cassete virgem, né? Elas Exatamente. vão gravando aquilo que é ensinado para elas, e se a gente tem tanta intolerância hoje é porque um dia, consciente ou inconscientemente, isso foi ensinado, né? Exatamente. E aí eu vou começar com você então perguntando o seguinte sobre equidade.
Em que momento que você acha hoje que essa palavra, que é ainda tão pouco usada e que talvez, eu acho que eu aposto meu dedo mindinho, que muita gente ainda não sabe o que significa, em que momento a gente tem essa equidade hoje no Brasil, seja no âmbito profissional ou seja no âmbito pessoal? Qual que é a sua visão sobre isso hoje? Nossa, cara, você falou uma coisa muito legal, né? Equidade. Cara, falar pra você que até pouco tempo atrás, eu nem achava, eu nem sabia da existência dessa palavra. Porque a gente fala de Brasil, né? Quando a gente fala de Brasil, e a gente precisa deixar uma coisa muito clara, assim, né? Existem 54% da população que não é representada, que é o meu caso, a população preta, parda, né? E a gente cresceu no mito da democracia racial. Eu cresci no mito da democracia racial, né? Então, eu acreditei durante muito tempo que tudo era igual, né? Então, sempre falar, então, toda vez que você quer esvaziar o assunto equidade, né, a primeira coisa que você fala, não, mas isso é coisa do passado, o negócio aqui é bola para frente, todo mundo é igual e só depende de você, né? Aí você fala assim, pô, só depende de mim, né? E aí você leu minha bio aí, quando você foi lendo minha bio, aí você falou, eu fui lembrando, né? Essa bio ela foi conquistada a duras penas, Uhum. né? Lendo você S.A., lendo revistas de empoderamento, né? E eu acreditava que eu falava. Primeiro falaram assim: você precisa aprender a falar inglês. Eu falei: preciso falar inglês? Não, sem inglês não dá. Aí com 18 anos eu já fui fazer intercâmbio para tentar aprender inglês. Quando eu voltei, não, mas só que com inglês, sem faculdade, não dá. Pô, então preciso entrar numa faculdade. Ah, não, mas não pode ser qualquer faculdade, então fazer um cursinho. E aí você vai fazendo coisas, vai fazendo coisas, vai fazendo coisas, e você percebe que você sempre é preterido, né? Uhum. Por pessoas que têm o design, vou até usar uma palavra Sim, aqui, pô, vamos lá. que tem o design diferente do seu design. Toda semana de estética aqui, né? E quando a gente fala de equidade, né, a gente está querendo que as pessoas, né, tenham as mesmas oportunidades, sejam vistos no mesmo pé de igualdade, todo mundo é ser humano, mas na verdade, assim, não precisa fazer muito esforço, né? Sim. Você só olhar, é só você pegar. A gente sair daqui, nós estamos em Pinheiros, se a gente sair daqui, se a gente for no NB Steak comer, a gente já vai sacar. Não precisa muito Que esforço, diferença, que né? já tem uma diferença ali. Se a gente quiser dar uma voltinha sei lá, na Vila Nova Conceição, em Moema, ou se a gente quiser tomar um café da tarde para conversar sobre propostas na Faria Lima, a gente já vê. Então, é visual, é estético, né? E eu nunca via pessoas que pareciam com a minha estética, né? E Sim. eu não entendia isso. Eu achava que, será que eu não estou me esforçando bem? Será que é isso, né? Então hoje, eu acho que hoje, nos dias atuais, eu vejo a equidade como uma coisa que precisa ser garantida, porque a gente tem uma coisa que anda muito na minha cabeça, anda muito me incomodando, essa questão assim do Brasil, né? O que é o Brasil? Quando a gente sai do Brasil para outros países, todo brasileiro, né? Eu tenho orgulho de ser brasileiro. A primeira coisa Uhum. que o cara faz dá uma sambadinha, aí ele fala, coloca a camisa da seleção, dá uma sambadinha, fala que é diferente, não sei o quê. Acho o máximo. Mas quando tá aqui, esse mesmo cara ele não vai em nenhum lugar de samba, ele não toca, ele odeia. Sabe? Talvez não tenha Aí nem time de não futebol. tem nem time de futebol, daí eu fico vendo assim, é muito engraçado. A cultura afrodescendente ela é muito importante para representar o Brasil fora do Brasil. E até mesmo quando você recebe gringo, por exemplo, você recebe. Sempre falo isso para os meus alunos, né? Imagina que você faça um intercâmbio e você conheça vários gringos. Aí você fica amigo de um cara que é português, um americano e um italiano. E esses três vão passar assim uma temporada com você. Então você tem um americano, um português e um americano, português e italiano. E você tem que sair com eles pelo Brasil. Que lugar que você vai levar esses caras aí para comer? Aqui? Fala para mim, o que você dá para eles de comida de segunda a sexta? Eles não conseguem. Não. Começa na feijoada, aí depois vai para o churrasco, aí para, né? Aí começa. Aí já precisa de um sal de fruta, porque Aí já começa um o sal de estômago deles fruta. não está preparado para Daí eu isso. falo, vocês perceberam que se vocês não conseguem nem saber o que o brasileiro come? Vocês acham que vocês vão sair em lugar que tem nome? Vocês só falam de hambúrguer, ou é pizza, ou é macarronada, ou é alguma combinação. O que é nosso, né? Então, quando a gente fala equidade, eu acho que a equidade hoje em dia, a gente tem que levantar essa bandeira mesmo, porque eu acho que eu ouvi uma entrevista muito legal do Laurentino Gomes,
que eu acho que às vezes ele falou uma coisa que eu acho muito importante, vou tentar replicar aqui. Às vezes, a gente fala de Brasil, a gente só lembra do povo europeu. E a gente esquece, né? O Brasil é um tripé, né? Que é o europeu, é o africano e são os povos originários, os indígenas. E a gente sempre tenta ser representado, né, e ser reconhecido pelo europeu. Então a gente muito escuta, assim, escutei muito na academia. Não, mas brasileiro quando sai para falar de economia dá show. Mas que brasileiro é esse? Que economia é Que essa? brasileiro é Né? esse? Que é o perfil? Qual que é a estética dessa galera? E aí quando a gente começa a focar muito em ser parecido com o europeu, Felipe, eu acho que às vezes a gente acaba perdendo o rumo e a gente acaba sendo meio capenga. Então, Uhum. para a gente resgatar e para a gente crescer, eu defendo muito isso, para a gente crescer, para a gente se desenvolver enquanto brasileiro, a gente tem que integrar o povo negro e a gente tem que integrar os povos originários, né? E a equidade passa por aí. E aí, quando a gente fala de equidade, a gente vai tocar numa outra ferida, né? Que é a dos privilégios, né? Isso Que aí você fala de equidade, você está dizendo que você quer um lugar que seja mais parecido com o Brasil. Então, eu acho muito engraçado. Sempre conto essa história também. Outra história minha. Copa do Mundo 2014, né? Aí eu recebi alguns amigos meus gringos aqui e eu fui assistir, uma pessoa privilegiada, consegui ver os jogos, que eram caríssimos. E eles me perguntavam, Marcelo, que engraçado, né? Na torcida não tem preto igual você, né? Só tem no campo jogando e você. Mas aqui, assim, né? Esses brasileiros são diferentes dos brasileiros que a gente achou que eram os brasileiros. Aí eu fiquei meio que sem saber responder. Eu falei, é verdade. Eu falei, não é porque é caro. Eu falei, mas os brasileiros não são parecidos com você e com a Ei. seleção ali, mas como é que esses que estão aqui? E tem são muitos deles que estão São muitos aqui. deles. Né? E os outros que parecem com você, tá tudo lá de fora vendendo. Por que isso? E aí eu comecei a me questionar. Eu falei, olha só, cara. Né? E aí quando a gente fala de equidade, a gente está tentando melhorar isso daí. Quando a gente começa a melhorar isso aí, você vai esbarrar numa barreira que é privilégio, cara. E é muito difícil quem tem um privilégio abrir mão desse privilégio. E aí você vai ter diversas narrativas, que eu acho que é isso que está acontecendo hoje, diversas narrativas para esvaziar esse debate e não se falar mais nisso e manter a situação como está, no status quo que está. Então, eu acho que eu vejo muito isso. Eu brigo muito isso, sabe? Muito bem. Então a gente estava falando sobre, inclusive, onde sair para tomar um café. Eu quero convidar você, então, para tomar um café aqui, o Café do Relaciocinando. Adoro. Para quem está ouvindo a gente pelo seu celular, pela sua ferramenta de áudio, nós temos aqui algumas canecas que eu vou convidar o Marcelo para escolher. Algumas das canecas aqui têm frases bem interessantes, como entrego, confio, dou uma surtada e agradeço. Por favor, aguarde instalando a minha paciência. Não foi possível. Tem também as pessoas andam muito chatas. O nosso amor é mais forte. Consideramos justa toda forma de amor. Temos o golpe tá aí, cai quem quer. E nunca foi sorte, sempre foi trabalho duro. E aí a gente tem um carinha assistindo a Netflix. Eu escolhi essa daqui pra mim, que é lute como um boleto, porque os boletos sempre vencem. E tá na hora de eu começar a vencer, que nem os boletos lá de casa. Somos dois, cara. Qual que você escolhe? Cara, pra fiquei você? na dúvida. Eu fiquei na dúvida. Gostei muito dessa aqui, por favor, aguarde, instalando minha paciência. Porque às vezes eu escuto, às vezes não, cara. Quase que diariamente eu escuto muita coisa, muita groselha pra, né? Senão Eu sei bem do que acaba você tá com o falando. seu. Inclusive isso aqui, né? Nunca foi sorte. A pessoa fala pra você, mas você também, né? Daí você fala, você já deu uma olhada lá? Você Você já conhece foi o ver como é que- LinkedIn? É. Puxa lá. Eu acho que eu vou ficar com essa da paciência, que eu acho que é o meu momento agora é esse aqui, instalando minha paciência. Fazendo atualização de software, né? Pra ver se, né? Ver se eu respiro e Então, dá por uma favor, deixa eu segurada. servir você. Por favor. Pessoal do áudio agora que tá ouvindo, não tem nada melhor do que esse barulhinho, o Delícia, momento do café do delícia. Relaciocinando. Muito bem. Você é do açúcar, você é do adoçante, você é do sem nada? Eu sou do sem nada. Muito bem, eu também. Então, continuando aqui.
A gente falou então sobre equidade. Equidade. E a gente pode dizer assim, então, para quem não sabe exatamente o significado da palavra equidade, ela não é exatamente o mesmo sinônimo de igualdade. Equidade é você perceber que existe uma necessidade de ajuste para cada um dos seres que você está olhando, para que aí sim eles todos possam desempenhar o mesmo papel e esperar os mesmos resultados deles, né? Então, se Exatamente. você tem uma pessoa mais pobre, uma pessoa mais rica, uma pessoa branca, uma pessoa negra, cada um deles tem uma necessidade específica, uma diferença entre eles. E aí vem a minha pergunta para você. As empresas até outro dia geriam um negócio como se todos que estão lá dentro realmente tivessem as mesmas necessidades e os mesmos e pudessem ser cobradas dos mesmos resultados, fazendo todos do mesmo jeito, né? As empresas estão começando a perceber que gerir um negócio, gerir um capital humano, como é chamado, é um pouco mais difícil do que isso, que na hora de traçar o plano tem um planinho para cada grupo? Será que as empresas já estão começando a perceber isso? Olha, eu digo assim, perceber, né? Pela quantidade de palestra que eu efetuo, elas já estão percebendo. Agora, colocar em prática, aí são outros 500. Mas ela já percebe que tem uma demanda para isso. Existe uma demanda e geralmente essa demanda não vem daqui. Essa demanda vem top-down, sempre da central, dizendo, olha, você precisa trabalhar isso, isso e isso. Aí as pessoas não sabem como trabalhar, porque a vida inteira sempre foi assim, agora eu preciso fazer desse jeito, como é que eu vou fazer desse jeito se a vida inteira eu fiz assim? Uhum. E aí que eu entro, né? Com as minhas palestras. Aí a pessoa vem e chama, fala assim, eu tenho dificuldade de encontrar profissionais nesse perfil. Quando eu encontro profissionais nesse perfil, eu tenho dificuldade de manter, então o turnover é muito alto. Uhum. Como é que eu faço isso para manter? E aí elas começam, elas percebendo, elas estão percebendo. Mas eu acredito que ainda falta um pouco mais de vontade por parte dos próprios gestores das empresas, vontade de implementar, não vontade de cumprir a missão que foi dada pela matriz, mas vontade de fato, Tá. acreditar de fato. Porque muitas vezes o cara fala, meu, a gente precisa contratar um número X de mulheres, um número X de pessoas pretas e pardas. Nossa, se achar um indígena vai ser fantástico, hein? E aí a pessoa quer colocar aquilo, ó. Aí eu mando para a matriz, faço a foto, tiro no meio, mando, tá resolvido, tique, né? Mas não é assim. E tique. Não é assim que Exatamente. funciona, né? Então, assim, quando você coloca essas pessoas para participar, você começa a mudar uma série de coisas. Então, assim, existem coisas bobas, né? Mas durante muito tempo, durante muito, muito tempo, eu acreditei que religiões de matrizes africanas eram coisas do mal. Eu, que sou preto, retinto. Então, assim, falava diversas coisas que hoje eu não consigo entender. E um belo dia, eu estava em casa fazendo aula de espanhol com uma professora argentina. Aí a gente falou, a gente estava pensando em ir para a igreja. A gente foi na igreja, contando alguma coisa que a gente foi na igreja dela. Vocês vão na igreja? Eu achava que vocês fossem, sei lá, numa umbanda, num candomblé. Mas como assim vocês vão na igreja? Aí eu falei, por que vocês não vão? Aí nem a gente sabia responder. Aí eu tava com a minha esposa, um olhou pro outro e falei, por que a gente não vai? É verdade, é. É. Vamos lá ver como é que é, né? Assim, mas pelo menos Vamos lá bater na porta e falar assim, olha, a gente chegou A atrasado? gente chegou atrasado aqui. Como é que vocês funcionam? Como é que é esse negócio de tambor, de macumba, de santo? E como é que é isso? E, por surpresa minha, mas lógico que não é surpresa, isso é ancestralidade, quando eu pisei lá, eu falei, por que eu não vim antes? Como é que eu não vim antes? Como é que eu não participava dessas coisas É antes, muito né? bacana mesmo. E aí, eu falo disso porque eu estou tentando falar um pouco do corporativo. Você imagina, não adianta só você contratar pessoas pretas e pardas. Então, você contrata pessoas pretas e pardas de religiões de matrizes africanas. Na sexta-feira, a galera vai de branco. E aí? Como é que faz? Faria Lima dá conta disso aí? Está preparada? É sobre isso que a gente tem que falar. Quando a gente, entendeu? E as pessoas não têm essa. Sabe? Eu vou Uhum. poder falar? Não, hoje é dia de algum, tal. Não, mas quem fez minha. Não, você vai poder? Não vai poder? Como é que vai ser isso? Porque as pessoas não estão acostumadas. E olha que doido, né? Palavras. Eu não estou aqui querendo falar de nenhuma religião. Nossa. Mas é só para a gente ver como a nossa cultura, a nossa cultura brasileira, ela interfere diretamente na cultura organizacional da empresa. Falar de palavras cristãs,
ou de símbolos cristãos durante o trabalho, é tranquilamente normal. Você pode falar o tempo todo, usar o nome de Deus, de santo, não sei o quê. Experimente você falar um nome de algum santo de matriz africana de uma reunião, né? Então, assim, a gente tem que estar preparado para isso, né? Então, eu acho que, assim, as empresas, elas pecam muito nisso, né? Porque ela coloca a pessoa, mas como ela não sabe, aí volta a questão da equidade. São Sim. pontos de partida diferentes, são visões diferentes. Aí a pessoa, ela se sente meio perdida, né? Eu escuto muito relatos de profissionais pretos, e aí eu lembro também na minha carreira que você passa a ser o info preto ponto. Todo mundo vem te perguntar tudo. Olha Seu só. ponto de pergunta, eu chamo de preto ou de negro? Eu falei isso, não sei o quê. Você Você acha vira o que... Google, né? Aí você fala, ué, calma aí, velho. Eu fui contratado aqui para fazer isso aqui. Eu não sou Aí você o decidiu ser palestrante infopreto. para falar. Meu, eu tô aqui querendo ficar respondendo tudo o tempo todo. E aí quando você desenvolve essa consciência também, né, essa questão da equidade, que as coisas são diferentes para você, você começa também perceber que às vezes você é meio usado como um troféuzinho. Tá vendo? Aqui, ó, ele tá aqui, né? Então isso também as empresas têm que entender que a diversidade é uma coisa que eu bato muito nessa tecla. A diversidade não é porque você é bonzinho, não é porque você é melhor do que o outro. A diversidade é uma forma de você desenvolver um diferencial competitivo, Felipe. Se as pessoas não entenderam isso, elas precisam entender, né? Então, olha, vocês, olhando para a câmera, vocês, empresários, gestores, pensem nisso. É um diferencial competitivo. Por que é um diferencial competitivo? Cara, você imagina uma dona de casa, né? Mãe solo, com 3 filhos, que mora na quebrada, né? Geralmente essa mulher, esteticamente essa mulher, ela não é loira de olhos azuis, Muito difícil. esteticamente essa mulher não é nipônica. Provavelmente ela é preta. Provavelmente ela é preta. E ela trabalha, né? Geralmente sendo empreendedora. Então, ou ela vende um bolo, ou ela faz uma faxina, e ela ganha um salário assim que se você olha, você fala, meu, como é que pode? E essa mulher consegue sustentar esses 3 filhos, consegue se vestir as crianças, dar alimento para as crianças, e as crianças acabam até que indo para a faculdade. Isso acontece, isso é real. Sim. Né? Só que essa mulher não tem diploma. Agora, vamos imaginar, né? Por isso que eu falo que a diversidade é importante. Cara, essa mulher, para fazer a gestão financeira de uma empresa, e um cara que nunca trabalhou, mas que estudou na sua FGV, foi para Babson College como eu, fala inglês, 3 línguas, sabe todas as planilhas, cara, os dois são bons. Só que essa mulher nunca, ninguém vai pensar que essa mulher poderia estar ali à frente. Sim. E se os gestores começarem a entender que essa sabedoria que nós temos, que é ancestral, e esse conhecimento, que não é formal, mas que ele é real, ele consegue aplicar na prática, e a gente pudesse unir essas duas coisas, então pega essa mulher, contrata ela, contrata o cara, os dois com o mesmo salário, os dois com o mesmo cargo, vocês dois vão desenvolver aí esse departamento. E aí a mulher vai ter uma outra visão que ele não vai ter, porque ele não faz ideia. Sim. Ele não faz ideia, cara, que é se acordar e falar assim, meu, eu tenho dinheiro só para ir, voltar e, caramba, preciso fazer dinheiro hoje, essas crianças precisam comer, precisam ver. Pô, essa mulher tem uma noção, uma resiliência, um risco que é muito importante. Então, assim... E um olhar para o resultado. E um olhar para o resultado que é incrível. E essas pessoas estão sempre sendo colocadas fora do game, cara. Isso é surreal. E aí, quando vem gringo para cá, ou vai na favela, vai nas comunidades, olha, fala, nossa, que lindo, eu não sei como é que eles vivem, deve ser Deus. Que mano é Deus, cara? O negócio é a pessoa lá que fez o corre dela, que se organizou. Então, assim, eu luto muito por isso, para a inclusão dessas pessoas. Porque quando a gente começa a falar no mundo corporativo, e foi aí que eu me enveredei, aí sempre... Quando estava chegando, sempre era cortado. Quando estava chegando, era cortado. Eu percebi uma coisa. A gente é muito preso a papéis, né? Então, são tudo papéis A4, né?
Então, eu fui tendo que conseguir vários papéis A4 da minha vida, da faculdade, da pós, do mestrado, da especialização, de línguas. E tem muita gente que não tem. E para conseguir papel A4, você precisa comprar, né? E aí tem muita gente que não tem esse papel A4, mas tem um conhecimento que é incrível. E aí, se você precisa de dar papel A4 para essa pessoa, não tem problema. Você contrata ela e você vai qualificando ela dentro do seu Do negócio. seu Porque negócio. o negócio vai crescer. Se não fosse crescer, a gente não viria, por exemplo, acho que, não me lembro de cabeça, que de cabeça, né, depois de uma certa idade, a gente já vai começando a ficar com o HD mais cheio, aí vai ficando mais lento. Mas, se não me engano, é de abril de 2021, a edição da Forbes fala que para o Brasil sair da crise que estava lá na pandemia e tal, era importante que ele incluísse esses 54% das pessoas que estavam fora do game. Porque essas pessoas tinham resiliência, tinham capacidade de resultado, tinham capacidade de inovação, que a bolha, né, a bolha da Faria Lima, ou a bolha esteticamente branca, que frequenta as melhores faculdades do país, não tem mais essa inovação. Então, seria o momento de juntar. Sim. Né? Então, e aí, logo depois, acho que no ano passado, 2022, janeiro ou fevereiro de 2022, se não me engano, a Favela Holding abriu IPO em Nova York e o pessoal está começando a colocar dinheiro em projetos sociais de favelas, né? E parece que isso é liderado pelo pessoal da CUFA e algumas outras organizações. Mas que eu sempre preciso ver direitinho. Uhum. Mas isso existe, isso é fato, tá lá, tem um Favela Road, abriu o IPO. O que eu quero dizer é o seguinte, existe uma série de empreendimentos nas quebradas com gestão, cara, de alto nível, que as pessoas não fazem ideia. E qual tem sido o alcance deles? O alcance é enorme. Eu tenho um ex-aluno, amigo meu, você podia até chamar ele para vir aqui, o nome dele é Thiago. Cara, esse moleque, ele é incrível. Ele entendeu como funcionava o sistema bancário, né? Hackeou no bom sentido o sistema bancário, desenvolveu uma moeda chamada Solano, e aí ele emprestou essa moeda na comunidade, fomentou 200 empreendimentos na quebrada. Olha só. Não contente com isso, o que mais tem na periferia é terreno baldio. Ele incentivou o pessoal a plantar, o pessoal começou a plantar comida orgânica, ele fez um restaurante, né, de comida orgânica, chama Organicamente Rango, e ele distribui, cara, acho que é 3 mil, sei lá, são milhares de marmitas mensalmente para as pessoas que não têm acesso, além de gerar emprego, e está entre os 50 melhores empreendedores do mundo. Poxa, e foi lá em Davos dar palestra. Moleque de quebrada, velho. Não tem faculdade, não tem pós, não fala inglês, mas ele fala a linguagem que a gente precisa saber. Né? E essa galera está crescendo. Né? Então, quando a gente olha para a periferia, filho, a gente vê hoje assim, uma periferia muito diferente da minha época, da nossa época. Assim, a gente vê uma perspectiva lá. Né? Só que como ninguém nunca olhou para eles resolveram fazer eles por eles, é o tal do nós por nós. Sim. E o negócio anda, cara. Poxa, isso é incrível, anda. Né? E o mercado não vê isso, né? E quando você fala assim, você fala assim, mas eu vou te contar. Mas não dá para fazer. Eu falo, não, mas tem esse cara aqui, esse cara eu conheço, cara. Eu sempre falo no Thiago, eu falo, pô, esse cara é meu amigo, foi meu aluno, tá aqui, ó. Entra aí, você vai ver, ele tá na Veja, dá entrevista na Globo direto, vai em fórum, vai para cima, vai para baixo, o cara é incrível. Né? Tem o pessoal da CUFA, tem o pessoal que abriu o IPO. Então, existe uma série de iniciativas hoje que acontecem nas quebradas que poderiam ser simplesmente, sabe, absorvidas pelo nosso mercado, e a gente poderia ter aí, de fato, um diferencial competitivo bem brasileiro, bem brazuca mesmo, nada dessa coisa meio americanizada, eu não sei. Uma coisa brasileira. O que é brasileiro? Misturar todo mundo e ir para lá, cara. É isso que a gente tem que fazer. Chegar lá e falar, vamos falar assim, a gente fala desse jeito, o resultado é esse. Pode confiar que o resultado é esse. E a gente não tem isso. Então, acho que, desculpa, respondendo a sua pergunta aí, né, eu acho que falta para as organizações, né, vontade real. Né? Interesse tem, mas falta uma vontade real aí de você querer fazer. E a vontade real passa-se por entender que há uma diferença muito grande, pontos de partidas gigantescos entre nós, que fizemos faculdade,
uma faculdade de renome, e quem não fez faculdade, mas detém o conhecimento, cara. E parar de querer viver só na base do trend topic, né? Porque Não é? parece que se não é o assunto mais falado, se não é o que mais está viralizando, Exatamente. não vale a pena investir, né? É, cara. E eu quero deixar aqui a minha admiração pela história do Thiago. Você sabe o sobrenome dele? Cara, eu não sei, mas eu acho. Tá feito aqui. Eu só não vou abrir aqui agora o meu telefone para ficar vendo, que aí é demais. Mas tá Mas feito aqui um eu... pré-convite para o Thiago participar do podcast. Raciocinando tem tudo a ver com isso. Gente que se Cara, preocupa é com incrível. gente. E esse convite, Thiago, vai chegar para você. Pode apostar, tá? Não, vai chegar. Vai ser incrível poder ouvir Tiagão, essa conto com história. você. Você vai poder falar muito melhor, né? Fala muito melhor do que eu, porque ele tá lá ali na base, fazendo e acontecendo. E assim, apesar de que cada um vive a sua bolha, querendo ou não, e a gente é colocado à prova coletivamente durante todo o tempo, então a gente vai entendendo um pouquinho da bolha dos outros e tal. Eu sou uma pessoa negra, embora pardo. Sim, sim, você é. Porém, por incrível que pareça, eu falo isso até para minha esposa, lá em casa, eu falo, cara, eu tive uma sorte muito grande na minha vida de sempre desfrutar dos privilégios de uma pessoa branca. Eu não sei por quê. Talvez porque qualquer foto tirada minha eu pareça mais branco do que realmente negro, né? Eu acabo Sim. clareando nas fotos. Mas eu nunca, por exemplo, passei por nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de perrengue, nenhum tipo de exclusão em qualquer coisa que eu tenha tentado na vida. Então, eu não vou negar que durante muito tempo, assim como você falou sobre, caramba, eu nunca tinha parado para pensar na questão da religião, eu também nunca parei para pensar muito durante todo o meu crescimento como pessoa e como profissional, nos temas que hoje são tão importantes que a gente pensa. Sim. O podcast, ele é sim uma tentativa, inclusive, de crescimento pessoal, para que a gente possa não só trazer o conhecimento de vocês, mas também absorver a gente próprio, né, o conhecimento também. Então, eu estou falando isso para entender o seguinte, e a minha pergunta para você para a gente que ficou de olho fechado durante um tempo, você acredita que essa discriminação, uma segregação aí que possa ter existido e que existiu durante todos os anos aí no meio das organizações, elas sempre foram as mesmas ou elas, assim como tudo nessa vida, foram evoluindo e se transformando? Você acredita que hoje a discriminação que a gente tem hoje é diferente da discriminação que a gente tinha talvez 30 anos atrás, 40 anos atrás dentro das empresas? O modernismo, contemporaneidade, isso tudo faz com que o preconceito que existe hoje seja um preconceito diferente do preconceito de algumas décadas atrás? Cara, adorei sua pergunta, porque a sua pergunta é o meu objeto de estudo no meu mestrado, né? É uma coisa que me incomodou muito, né? Não vou fugir da sua pergunta, não vou responder a sua pergunta Claro, direto, lógico. mas só vou fazer Fica à vontade. essa introdução. O que me incomodou muito, né, para começar a abrir o olho para essa questão do racismo, foi quando teve o caso do George Floyd. Quando teve o caso do George Floyd, uma das coisas que me incomodou demais foi quando foi ter uma passeata, uma manifestação, né, falando todas as vidas pretas importam, e estava na Globo News, Tabata do Amaral e Kim Kataguiri comentando sobre racismo. Eu olhei aqui, de tudo que já tinha acontecido, o cara já tinha morrido, a gente já estava, né, no momento de pandemia, trancado dentro de casa. Aí eu olhei aquilo, eu falei, não, mas aí também não tá, né, brother? Aí, poxa vida. Uma mina branca, um cara japonês, sério mesmo, que esses caras vão falar sobre racismo. E falando! Tipo, porque assim, sabe, cara, a autoestima do homem branco é incrível. Ela fala mesmo, o cara fala sobre qualquer tema. Daqui eu falo. Dá até palestra. Dá palestra, eu fiquei olhando aquilo e aquilo me incomodou. E aí eu comecei a estudar, né? A estudar o racismo mesmo, né? Comecei a ler. Então, o primeiro livro que eu li, assim, foi o Grada Quilomba, então, Memórias da Apresentação, foi o primeiro de todos. Aí depois li Franz Fanon, que Máscaras Brancas, Pele Negra, que foi, assim, incrível. Aí depois eu li o Racismo Estrutural, do nosso ministro, Silvio de Almeida. Né? Aí a coisa foi meio que clareando, né? Eu fui lendo Angela Davis, fui lendo Bell Hooks, aí também li o Manual Antirracista da Djamila Ribeiro. E aí eu fui meio que formando uma opinião
uma opinião mais crítica, uma coisa, né? E tinha um livro, e é muito importante falar sobre isso, e aí acho que aí começa a responder a sua pergunta. Tinha um livro, cara, que eu li na faculdade, que chamava Casa Grande de Senzala, Gilberto Freire. Uhum. Cara, depois que eu li esses livros que eu te falei, aí eu fui resgatar qual que era o meu ponto de partida. Quando eu li aquilo, eu falei, brincadeira. Eu não li isso aqui. Assim, eu não acreditei nisso, eu não acreditei nessa democracia racial. Então, assim, para mim, o racismo que existia há longo tempo atrás, né, ele é estrutural. Ele vem, a ideia do racismo, ela é uma ideia que uma raça é superior à outra, né? E a ideia que foi implantada no Brasil, que isso é uma coisa que é muito importante que a gente discuta, sempre fale, porque assim, a gente no Brasil tem a mania de tudo que foi puxado, ruim, passa para lá, passa uma borracha. Então, ditadura, passa para lá, não teve. Agora já foi, agora estamos na democracia. Escravidão, passa para lá. Não, mas os indígenas, não, deixa, vamos viver o agora. Aí a gente vai vivendo o agora, sem saber, mas como é que a gente chegou? Como é que a gente chegou nesse agora, né? Então tem uma coisa que é muito importante falar, né? O Brasil, em 1808, né, quando Dom Pedro veio para cá, mais de 80% da população era preta, retinta como eu, não era nem como você, como eu. Assim, o cara chegou aqui e falou assim, pô, beleza. Considerando que o Brasil ficou independente, né, em 1822, o cara olhou para aquela população preta e falou, meu, como é que nós vamos fazer com tudo isso aqui? É muito preto, é muito preto. Não tem nenhum país desenvolvido que tenha tantos pretos assim. Então, existe um projeto de branqueamento da raça negra. E no Brasil, né, esse foi um projeto muito bem sucedido. Por quê? Porque, assim, imagina se você... Porque é uma coisa simples que a gente devia ter aprendido na escola. Mas como é que você tem um fazendeiro tem não sei quantos escravos, todos são pretos, tem um fazendeiro, sei lá, o filho dele, uma meia dúzia de branco numa casa grande, como é que ele consegue manter em ordem todos aqueles escravos ali? Os escravos não se revoltam, não mataram eles e, tipo, falar, meu, vamos tomar conta disso aqui. Então existia um medo constante, o tempo todo, o Brasil, né, tinha um medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu no Haiti, porque no Haiti houve essa revolução. Sim. E os negros tomaram conta do poder, e aí, pelo fato dos negros terem tomado conta do poder, o mundo inteiro ocidental fechou as portas para o Haiti, parou de comercializar, como se fosse um grande embargo. Sempre tem uma forma de intimidar, né? Lógico, o Haiti não é o Haiti hoje por causa do nada. É por causa que o pessoal falou, não, né, vamos fazer isso, porque se outros quiserem fazer nas outras colônias aí embaixo, a gente já falou, vocês vão ficar a esmo aí. Então, assim, durante muito tempo, uma coisa que foi ensinada para as pessoas pretas é elas não gostarem delas e elas não gostarem das coisas que são de origem delas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da primeira nação, o primeiro país desenvolvido, o desenvolvimento do conhecimento, o berço da nação, todo mundo pensa que é Roma, cara. Não, e é o Egito. E o Egito as pessoas eram pretas. Foram os pretos que desenvolveram a matemática, a química. Exatamente. Cara, desenvolveram a cidade. O primeiro modelo eram pretos. Os caras eram chamados de Kemet. Então, assim, os Kemets foram os primeiros que fizeram as coisas. Mas só que o que os caras fazem? Questão de fazer. Sempre, não. Se foi preto, não deve ter sido humano, deve ter sido veio do espaço sideral, alguém plantou, né? E aí quando a gente começa a estudar, a gente até pega que assim, né, se você olhar o mapa lá, você vê Cristóvão Colombo, Portugal, Índias, América, não tem como. Não. Tava indo para a Índia, caí aqui. Não, você não vai. Só olhar o mapa, cara. Você não vai cair por acaso na América, né? Então ele veio para a América, porque tem um relato que ele faz dizendo: eu cruzei com o navio dos Kemets daquela direção. Se os Kemets estão vindo de lá tem alguma coisa. Então, os africanos já tinham chegado, né, descoberto a América bem antes dos europeus. Olha só. E aí, um retrato disso é você ver a arquitetura que você pega
do Egito, das pirâmides, que você encontra no México, que você encontra no Peru, que você encontra nos povos andinos, é a mesma. Então, o Machu Picchu e o México é a mesma arquitetura, é a mesma ideia. Então, já existia esse intercâmbio. E a forma, né, de liderança, de colonização africana é completamente diferente da eurocêntrica. E aí, voltando, né, quando você sabe de tudo isso, você fica pensando, se eu tenho esse bando de preto aí, se eles souberem, começarem a ter orgulho das coisas que eles já fizeram, eles vão se revoltar e vão contra nós. Então, o processo que a gente tem que desenvolver aqui é de colocar eles contra eles e falar que tudo que eles fazem é ruim. E aí, no Brasil, o processo de clareamento, que foi uma coisa que você falou, sem perceber, eu fiquei pensando, nossa, cara, funcionou mesmo. Né? Nos Estados Unidos, a metodologia é one drop. Então, você tem uma gota de algum parente preto no seu sangue, acabou, você é preto, não interessa se é loiro, não interessa. Aqui no Brasil, não, é fenótipo. Então, quanto mais branco você vai ficando, mais privilégios você vai tendo, né? Então, assim, se você for... Você não vai ter todos os privilégios do branco, mas você vai ter quase todos. Então, aqui no Brasil, né, o pardo, ele já nem se reconhece preto. É verdade. Ele fala assim, mas eu não sei, isso não é comigo, né? Não, isso não é comigo. Então você vai acessando alguns espaços que o preto retinto, de fato, ele não acessa, né? E aí, nessa ideia da democracia racial, a gente foi escondendo essas coisas, né? Mas a estrutura nos mostra. Então, a resposta direta e reta, depois dessa contextualização, é que, não, o racismo continua, eu acho que até pior. E eu acho que para vencer essa barreira, a gente abrir assim, o olho, que, se você ser racista é ser burro. Sobretudo é ser burro, porque você está perdendo dinheiro. Para o negócio, para a organização, é ser burro, você está perdendo dinheiro, está perdendo inovação, você está perdendo, gente diferenciada, gente com outros saberes que pode agregar dentro do seu negócio, cara. Tudo por causa do quê? De uma cultura que foi lhe ensinada, que um é melhor que o outro. Né? Então, a resposta é sim. Coisa tá feia. E aí a gente tem algumas empresas que começam a acordar um pouco para esse tema. Acho que todo mundo, como você mesmo falou, né, parte do princípio onde todo mundo começa a se assumir como racista, né, e aí começa a entender o que eu faço a respeito disso, né. E a gente tem algumas empresas que começam a acordar para isso e começam a falar, beleza, vamos trabalhar esse tema. E aí entra o Instituto Diversidade, que é procurado por algumas empresas justamente para que um trabalho seja implementado e que ele realmente aconteça. Quando a empresa procura um Instituto de Diversidade, fala um pouco para mim do Instituto, o que ele oferece, o que ele pode mudar, qual que é o papel do Instituto de Diversidade hoje? Tá, então vamos lá. O Instituto de Diversidade é o instituto que eu faço parte, sou consultor do Instituto de Diversidade, e o nosso papel, né, é trabalhar a inclusão e a permanência da diversidade nas organizações. Então a gente tem um trabalho de letramento, né, racial, LGBTQIA+, de pessoas com deficiência, de mulheres, de etarismo. Então a gente trabalha produzindo conteúdo para gerar conhecimento sobre esses temas. Então a gente faz consultoria, então, você contrata, porque isso é muito comum, Felipe, você contrata um monte de gente, fala assim, preciso contratar um monte de pessoas pretas e pardas aqui, e mulheres, aí você contrata, né, dá o ticket em tudo, só que a hora que você tem esse grupo na mão, você não sabe como é que você fala, como é que eu mantenho agora? Como é que eu mantenho? Eu nem sabia que esses caras tocavam tambor, nem sabia que as pessoas de etarismo tinham essa característica, os PCDs têm essa outra característica. Como é que eu faço para que essas pessoas se sintam confortáveis? Então, manter essas pessoas também é um desafio, né? Então, a gente faz esse trabalho de desenvolver, né, de desenvolver conhecimento nas organizações para que as pessoas, né, para que essas empresas, essas organizações consigam reter esses talentos e também consigam fazer isso paulatinamente, de uma forma natural. Né? A partir do momento que você retém, que você capacita os seus líderes, você vai conseguir contratar, né? Você vai conseguir manter, você vai conseguir qualificar. Então, nosso trabalho ele se dá por palestras, consultorias e acompanhamento. Né? E sempre o primeiro passo são palestras. E é uma coisa muito engraçada. Quando a gente senta com líderes
vários líderes, e a gente começa a fazer umas perguntas, principalmente o pessoal de RH, né? Mas quantas pessoas pretas tem aí? Aí sempre tem aquela coisa, mas é que eu não consigo contratar pessoas pretas, é difícil. Daí eu falo assim, mas então, é porque você precisa, eu sempre falo, enegrecer o seu algoritmo. Né? O que você faz, você procura nos locais que não vai ter preto mesmo. Você vai lá no LinkedIn, aí você põe o filtro, quero só essas 4 faculdades, tantas línguas, aí, meu Não tá amigo, nem percebendo, né? você está fazendo natural, você fala, não chega, não chega. Não, mas é que para chegar é diferente. E muitas vezes, para chegar, tem que sair também do formal, que foi o exemplo que eu dei da mãe solo de 3 filhos da quebrada. Tem que sair do normal. Onde é que eu vou achar essas pessoas, né? Então, você tem que falar com pessoas pretas, com liderança. E tem vários coletivos, lideranças. Hoje você tem canal de produção de conteúdo, né, afrocentrado, como Notícia Preta, o Alma Preta Jornalismo. Você vai tendo um monte de... E a hora que você vai começando a enegrecer, você vai chegando. Você vai chegando nessas pessoas pretas e você oferece. Fala, olha, a gente tem interesse, você tem interesse? E uma coisa que eu posso te garantir, quem está excluído quer emprego. Quem não quer emprego? Todo mundo quer emprego. Então, assim, as pessoas não tão loucas. Né? Que assim, você chegar na periferia e falar assim, ó, eu tenho um emprego aqui para você, CLT, tem 13º, férias, olha só, participação nos lucros, que plano de carreira. Ah, não é verdade. Tem plano de carreira, aí começa aquele auxílio academia, auxílio não sei o quê. O cara falou, mas é sério? Não, é piada, não. Não é verdade. O cara nem vai acreditar. Né? Aí a pessoa fala que não consegue achar, onde é que ela procura, meu? Assim, aí você me pergunta assim, não, eu não acredito. E são empresas grandes, com todos os benefícios, todos os tiques, assim, que você pode imaginar. Você fala assim, como é que o cara não consegue achar? Então, assim, eu acho que quando eu comecei, faz 2 anos que eu comecei, né, que eu fui convidado a Integrá-la. integrar a equipe do Instituto. Quando eu comecei, cara, eu fiquei assim impressionado, assim, quando as pessoas não achavam e como as pessoas tinham dificuldade, elas têm dificuldade. Então é um negócio muito louco, assim, eu tenho dificuldade. Quando eu uma pessoa preta, mas eu tenho dificuldade de falar com ela algumas coisas. Mas por quê? Porque eu tenho medo de parecer que eu sou racista. Eu sou, né, então vamos lá, o que você está com medo? E é umas coisas muito loucas, assim, a coisa mais simples, né? Chamo de preto ou chamo de negro? Nome. Já pensou? Não, sei lá. Se começar pelo nome, assim, é um negócio que cola. Geralmente você... Né? E aí você vai quebrando. Então, assim, teve uma empresa muito interessante que eu fiz um ciclo de palestras. Não posso falar o nome da empresa. Fica tranquilo. Muito interessante, fiz um ciclo de 3 palestras, assim, de letramento racial. Então a gente foi falando, primeiro contei a história do racismo, historicamente, depois eu falei do racismo nas organizações, e aí depois a gente começou a trabalhar a diversidade como fator de inovação. Puta, deu um resultado excelente, porque aí eles também começaram a ver, porque quem vê de fora é igual assim, mês da consciência negra. Cara, para mim já é o mês da paciência negra, porque tem que ficar explicando por que tem que ter o mês da consciência negra. Eu falo, eu não acredito que eu estou passando por isso. De ter que explicar, cara. A gente leva paulada o tempo todo, um mês, para a gente só ter a consciência, parar, vamos pensar, não, né? Porque tem que ser consciência humana, porque todo mundo é igual, sendo que não, ninguém é igual. É só você bater o olho, você vê que não é igual. É só você dar uma passeadinha pelo shopping, você vê que não é igual. Você vai em qualquer condomínio, você vê que não é igual. Mas a pessoa acha que todo mundo é. Ai, mas eu não vejo. Aí vem, sabe aquele papo? Mas eu não vejo assim. Eu vejo todo ser humano como ser humano. Eu acho que eu não sou privilegiado. Eu falo, porra, velho, você não é privilegiado. Aí você leu minha bio. Eu, com toda essa bio aí, eu entro no supermercado, velho, segurança vem atrás de mim, sabe? Eu vou no aeroporto, a pessoa vem falar comigo em inglês, achando que eu sou gringo. Aí eu começo a falar português. A pessoa fica olhando, acho que eu te conheço. Eu falei, não sou famoso não, cara, só sou professor. Aí o mundo cai. Aí, Né? bugou de vez. Aí buga de vez. A tela azul, assim, né? Como esse cara está circulando aqui? Então, pô, existe. Né? E aí eu vejo que isso não é dado. Né? Então, muitas vezes a gente precisa bater muito nessa tecla. Assim, eu acho que o Instituto ele faz isso de uma forma assim muito boa.
porque a gente entra de uma forma bem leve e a gente vai mostrando, fala, ó, não faz isso, não faz aquilo, pensa nisso. E aí uma coisa que ajuda, que a gente vem fazendo no Instituto, porque eu estou até pensando em abrir uma frente para trabalhar melhor isso, é você introduzir a cultura africana nessas pessoas. E como é que se faz isso? Cara, tem restaurante africano a rodo, as pessoas não conhecem. Então, todo mundo que está me... É que você me convidou para o podcast mandando mensagem. Se você falasse, vamos tomar um café, eu ia fazer... Sugerir um lugar legal ali. Com certeza. Eu ia falar, não, vai ter que ser aqui nesse lugar africano aqui. Né? Então, tem restaurante africano, tem livros para você entender, tem teatro, né? Tem exposição. Então, eu acho legal você criar esse roteiro. Existem quilombos que você pode visitar os quilombos, passar uma vivência, são com próximos aqui de São Paulo, tem em Paraty, em vários lugares. Então, é você começar também a introduzir. Porque assim, ir no restaurante japonês, todo mundo vai. Mas por que vai? Nem dói. E no restaurante italiano, todo mundo vai, nem dói. Por que não pode ir no africano também? Começa por aí. Começa a pensar em colocar a África no seu roteiro. Então, por exemplo, esse Zanzibar. Pô, Zanzibar, que é um lugar incrível, que parece as Ilhas Maldivas, só que é mais bonito ainda. E, meu, pô, você vai para lá, paradisíaco, meu. África, sabe? Começar a falar de vinhos africanos. Então, começar a introduzir também o que é nosso. Porque durante muito tempo, tudo que... Quando você fala de África, só pensa em miséria. Hein? Não é assim, cara. Não é assim. Então, assim, eu ando numa luta ferrenha, assim, né? Tanto nas palestras, dentro do Instituto, nas empresas, para mostrar a cultura africana, né? Então, todos nós que somos pretos em diáspora, isso é muito importante, esse termo, né? Pessoas pretas em diásporas, porque a gente... Se eu sou preto, assim, retinto como eu não nasci aqui. Daqui eu não sou, né? Da América do Sul eu não sou. Eu vim, então os meus ancestrais vieram forçados para cá, para trabalhar, e a gente resistiu. Então a gente foi a maior diáspora humana que já existiu, né? Então, toda a América e uma parte da Europa, né? A gente somos todos pretos, em diáspora. Então, às vezes, pode ter um parente meu que está nos Estados Unidos, um outro que está na Bélgica, né? Porque quando a gente começa a estudar, a gente vê que o cara pegava um navio, parava lá em Benin, alguns pontos, e ia distribuindo. Deixava um pouquinho aqui na Europa, um pouquinho aqui no Caribe, outro pouquinho na América do Norte, um pouquinho na América do Sul. Não é que vinha direto só. Então, assim, nós somos pessoas pretas em diáspora. E como nós somos em diáspora, eu acho muito importante, a gente saber disso, e outra, a gente correr atrás dos nossos. Do ponto de origem. Do nosso ponto de origem, né? O que a gente aprendeu lá? Né? O que é de lá? O que a gente deveria comer? O que os nossos ancestrais faziam? Como é que era a vida na África, né? Porque o que nos foi ensinado também, parecia que quem estava lá, selvagem, veio um cara, laçou a gente, trouxe aqui, e não, né? O cara só trouxe os africanos para cá porque eles detinham alguns conhecimentos de arquitetura, de agricultura, que era muito importante, porque senão não dava. E isso está claro, isso não sei o que estou falando. Se alguém pegar lá a trilogia Escravidão do Laurentino Gomes, está lá, ele fala, tá bem claro por que escolheram as pessoas africanas para vir para cá. Uma por causa do clima, outra porque essas pessoas já detinham alguns conhecimentos de agricultura, de arquitetura e de mineração, principalmente, né, na época do ouro em Minas Gerais, para estarem aqui. Então, assim, eu tento passar a gente tenta passar essa parte histórica no Instituto para que as empresas compreendam de uma forma mais amistosa, sem ser tão pé no peito, mesmo que muitas vezes a gente tem vontade de ser pé no peito, mas também se você for muito pé no peito, você acaba afastando. Então a gente tem que explicar para a pessoa que a equidade e a diversidade, ela se dá pelo, assim, não é só contratar, é o cara entender que ele está contratando para inovação. Então, assim, esse é o nosso papel no Instituto, cara. E paralelo ao lance do Instituto, existem agora os comitês que estão sendo criados dentro das empresas, que é justamente para ter eleitas pessoas lá dentro que vão iniciar o processo de fala, né? Então você tem o comitê de pessoas que vão falar sobre PCD, você tem o comitê que vai falar sobre pessoas negras, você tem o comitê que vai falar sobre pessoas homossexuais, e você, né, tem esses comitês sendo criados. Você acha que é um passo já muito importante para trabalhar, até mesmo antes de você buscar um instituto, por exemplo? Sim, é muito importante, porque assim,
São para os comitês, a gente geralmente começa fazendo nosso trabalho com os comitês. Primeiro forma-se um comitê. Quando o comitê se forma, né, se a empresa for muito grande, aí o comitê vai perceber que a gente precisa contratar alguém porque não tem ninguém diverso aqui. Todo mundo é homem, branco, hétero, magro, alto. A gente precisa chegar no acordo, né? No máximo tem 2 ou 3 mulheres brancas, magras, louras, né? É isso. Sim. Aí chega o comitê e o comitê olha e fala, aqui não tem muita diversidade, então aí o comitê vai lá e contrata a gente. Aí a gente faz a primeira palestra inicial. A gente sempre assim, faz a palestra inicial para o comitê. Aí o comitê, nossa, quanta coisa, meu Deus, dá pra gente fazer isso para mais gente? Aí a gente vai lá, organiza, aí a gente aprova com ele, não fala assim, fala assim. Aí vai de novo. Aí eles começam a contratar e aí a gente vai pensando as ações juntas. Então, assim, o comitê é o primeiro passo. Quando já começa com um comitê, já é um ufa, já temos uma coisa. E é o comitê que a gente vai falando. E o comitê também ele é muito bom, porque ele sabe o termômetro, né, da Sim. empresa. Ele fala, então. Ele vivencia aquilo ali Aí fala, todo dia. não fala isso. Aquilo que você falou foi muito legal, mas não sei como é que você pode falar isso, porque tem um grupo de pessoas aqui que é assim, eu já saquei. Então, para você falar nisso, vai mais por esse viés aqui, depois você volta por ali. Então, o comitê é bom também, ajuda bastante os institutos a conseguirem trabalhar nessa. Eles são que dão ali o caminho. E a gente fala do comitê e a gente tem uma outra ponta nas empresas que é a implementação do canal de ética e de denúncia, né? No que diz respeito ao filtro das pessoas pretas, esses canais são canais que funcionam? Você, nos seus censos, nas palestras, nas vivências que você tem nas organizações, você tem ouvido falar sobre o funcionamento dos canais de ética e denúncia? Tem, cara. Esse negócio, isso é muito peculiar, porque depende da empresa e depende de quem montou o comitê. Porque existem assim 2 tipos, né? Na verdade, existe um tipo. A demanda por diversidade, ela vem de fora. Eu tô trabalhando com isso, né? Assim, com diversidade, inclusão em organizações, 3 anos. Cara, no Brasil, há 3 anos, eu não conheço nenhuma empresa que falou assim, precisamos. Não, nunca é. Sempre vem a demanda, vem a ordem, tem que fazer. Se a empresa for brasileira, né, o que acontece é que ela entrou para a Bolsa, e aí, quando ela entrou lá para o IPO, ela precisa cumprir as metinhas delas do ESG lá, então ela precisa daquilo. Tá. Mas assim, não conheço, ainda mais no Brasil, racista do jeito que é. Empresário brasileiro fala, não, a gente precisa melhorar a diversidade aqui, isso está me incomodando. Não está incomodando, tá uma... O que está incomodando, na verdade, é esse monte de preto, de mulher, de gordo, de indígena, dentro da empresa. Isso está incomodando. Nossa, não era assim, né? Mas agora tem essa galera aí da diversidade. Então, né, como isso é uma coisa que vem de cima para baixo, né, o canal, ele é feito mais meio que fake. Só que existem algumas empresas que veio de cima para baixo, e aí o gestor falou, cara, não é que esse negócio melhorou mesmo? Caramba! E aí essas poucas empresas que de fato existe o canal também, e esse canal, ele funciona, né, se é uma minoria muito pouca, né, aí funciona. De resto, não, velho. De resto cai na mão do opressor. Cai na mão do cara que fez o negócio. Ele fala assim, pô, agora não pode falar isso? Tá bom, já mandou, a gente vai ver. E aí, nota de repúdio, sabe? Deixa que a gente manda uma nota de repúdio, aqui ninguém vai fazer nada. Então, assim, como, né, existe só um tipo de empresa, se a empresa mudou durante o processo, talvez isso funcione. Mas é bom ter. É bom ter porque água mole e pedra dura, né? Quem sabe um dia.
A gente consegue furar essa bolha. A essa gente está barreira. chegando para o final do episódio já. Puxa. Eu não queria deixar de passar Hum. em algo que eu, inclusive, vi que você também fez uma publicação no LinkedIn, uma capa da revista Forbes falando sobre afrofuturismo. A gente tocou aqui no assunto da Tocamos. inovação, principalmente quando ela vem de algo fora do padrão, né? De alguém fora do padrão, né? Então, esses dias eu estava vendo uma matéria sobre coisas que foram inventadas por mulheres pretas que quase ninguém sabe que foram inventadas por mulheres pretas, né? Tem o GPS, por exemplo, é um deles, né? A tábua de passar roupa foi uma coisa inventada. Exatamente. E aí você começa a perceber assim, mas tá bom, mas invenção todo mundo faz, né? Mas invenção todo mundo faz, porém, qual é o ponto de vista da pessoa que criou aquilo, né? Qual é a vivência, qual é o background daquela pessoa, por que ela pensou em criar aquilo, né? Então, ao mesmo tempo que você tem um monte de coisa incrível que você não sabe que uma mulher foi que inventou, não foi um homem, né? Você tem muitas invenções e um processo muito grande de inovação que vem acontecendo agora, voltado aí para o afrofuturismo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Claro, cara. Quando a gente fala em afrofuturismo, é muito legal, né? Afrofuturismo, o conceito de afrofuturismo, ele já é bem interessante, né? É quando... Ele tem um pouco o pé ali na economia criativa também, que é quando você começa a desenvolver coisas com um ponto de partida diferente. Muito, muito bacana isso que você mencionou. E aí, né, como também estudar de turismo, né? A gente tem um afrofuturismo, tem um afroturismo. Turismo, olha que né? legal. E a gente vai começando a ter um monte de afros, né? Afrocoisas. Isso é muito bacana. Eu vejo que isso, assim, para o Brasil e para o desenvolvimento nosso, enquanto nação, até para o nosso entendimento, é uma oportunidade, cara, enorme, enorme. Porque a gente tem como é que a gente fala? Uma demanda reprimida. Então, uma demanda reprimida muito grande de pessoas muito criativas, na quebrada, na academia, no próprio mercado, que não tem o seu espaço, né? Porque tudo que a gente vai pensar, tudo que a gente vai apresentar, não sei por que a gente precisa manter esse tal padrão eurocêntrico. Eu não entendo isso. E é uma coisa muito louca, assim, né? Então, é um calor, o Brasil vai tropical, um calor sem fim. São Paulo ainda vai, tranquilo. Mas né, uma coisa boba, né, que ninguém nunca se perguntou. Rio de Janeiro, que é aqui do lado. Uhum. Poxa, o advogado precisaria usar aquele terno, gravar aquela coisa. Sério mesmo? E em Manaus, né? Por que a gente é tão eurocêntrico, né? Então, eu vejo no afroturismo, no afrofuturismo, uma forma de a gente quebrar essa barreira e tentar ser mais brasileiro, tentar fazer o que é mais nosso, né? Tentar impor um outro ritmo, que é um ritmo que funciona. Então, por exemplo, a gente teve aí a pandemia. Durante a pandemia, uma coisa que foi muito comum nas comunidades mais afastadas do centro foi uma organização coletiva, né? Uma forma de aquilombamento, no qual a comunidade se comunicava, a comunidade dividia a comida, a comunidade se informava, falou, ó, gente, tem um data science aqui, tem tantas pessoas infectadas ali, faça isso, faça assim, evite fazer não sei o quê. Então as pessoas se cuidaram, né? E quando a gente fala de afrofuturismo, a gente está falando também de uma questão de gestão, está falando de planejamento estratégico, mas não é esse planejamento estratégico que a gente está acostumado na academia. Uma coisa mais quilombola, uma coisa mais sentar na roda, de conversar, de proteger os seus, de entender as diferenças e entregar essas diferenças. Então a gente vê hoje surgindo uma série de coisas que não existiam, né, há pouco tempo atrás, pelo menos, né? Então a gente vê, por exemplo, na questão do turismo, a gente tem hoje saídas de turismo para você conhecer quilombos, né? E você pode ficar hospedado num quilombo, ouvir história, conversar, tal. Você tem viagens para aldeias indígenas. Isso aqui em São Paulo, Uhum. né? E aí você pode imaginar, você pega um grupo de líderes, esse comitê que você comentou, né? Você fala, você quer entender um pouco sobre o que é a negritude? Então, vamos passar um final de semana num quilombo? Porque a gente já não passava, acho que você já deve ter feito isso, deve ter trabalhado em grandes empresas como eu, quando a gente fez as tais das convenções.
A gente ficava brincando de No Limite lá, meu. Fazia rapel, passava na ponte, entregava bandeirinha. Mas depois Gincana, Big você... Brother. Depois você fala, eu sou o líder. Chorava lá à noite, ficava com a lanterninha, comia pouco. Só para você voltar no escritório e descer além de todo mundo. Aí você voltava todo empoderado. Consegui caminhar não sei quantos quilômetros, que não sei o quê. Então agora tudo é possível. Aí você chegava na sua equipe e tuchava ali o braço no pessoal para o pessoal conseguir. Então a gente já faz isso, né? Agora, quando a gente faz com outro propósito, se a gente mudar o foco, em vez de a gente ficar lá sofrendo, vamos lá, vamos na aldeia indígena, vamos no quilombo, vamos passar lá, vamos cozinhar com os caras, vamos plantar com eles, vamos entender como é que funciona, como é que eles se organizam, olha aquilo e leva para o seu negócio. Fala, porra. Porque, assim, uma coisa que ninguém fala, e aí é por isso que eu acho muito importante essa questão do afrofuturismo. Olha que louco. O Quilombo dos Palmares, que foi o único que a gente aprendeu ao passant na escola, ele resistiu 100 anos. Tá. Cara, agora vamos pensar. O que significa essa palavra? Resistir 100 anos. Então você pega os caras da África, força, coloca dentro do navio, os caras sobrevivem, não sei como. Chega aqui, só comendo farinha, água, apanhando. Um cara consegue fugir num país que não é o dele. Do nada o cara foge, entra no meio do mato, no país que não é o dele. Aí ele encontra um monte de cara que fugiu e falou assim, vamos ficar aqui. Tá, e agora, o que nós vamos fazer? Eles vão pegar a gente. Não. Vamos montar aqui um grupo nosso e a gente vai se proteger. Como é que essas pessoas conseguem se proteger durante 100 anos? E não é assim, estou procurando, não. O cara botou o exército, o cara botou a polícia, o cara mandou o exército da Inglaterra vir aqui. Não conseguia. Então, brother, para os caras, num país que não é o deles, conseguir resistir, se não tem gestão ali, não sei o que tem. Se não tem relações, recursos humanos, porque o cara tem que ter relacionamento humano, falar, velho, a gente é aqui, ó, se a gente não tem que ficar esperto. Como é que eles comiam? O cara chegava pedindo um iFood, ó, tô aqui no Quilombo, você traz para mim aqui um Big Mac. Não tinha esse rolê. Então o cara tinha que plantar. Como é que ele conseguia plantar, colher e ainda se esconder? Então, esse conhecimento, cara, ancestral do Quilombo é muito louco. É muito louco. Se você parar para pensar, a empresa que está deixando isso de fora, cara, no Brasil, porque só no Brasil é que teve esse... Cara, é jogar dinheiro fora. Então, o afrofuturismo, tipo assim, é uma noção para mim, de futuro. Assim, é tão claro isso que eu falo assim, eu sempre conto isso do Quilombo de Palmares, eu falo, para e pensa, velho. Como é que você acha A riqueza que você, a riqueza que você não está que trazendo. você não está querendo pegar. Aí fala, mas faz tempo. Caramba, não faz tempo, cara. O meu bisavô era escravo. Minha avó tá viva. A minha avó tá viva, tem 94 anos, tá lá, viva. A mãe da minha avó era escrava, velho. Não é que faz tempo. Como é que faz tempo? E outra, os quilombos sempre ficaram afastados. Então, as grandes comunidades, os grandes morros do Rio de Janeiro. Como é que funciona isso, velho? Como é que os caras não morreram? Todo mundo achou que o pessoal ia morrer durante a pandemia de fome, porque se fechar tudo, não morreram. Como é que não morreram? Né? Então, assim, existe um conhecimento, mas existe uma sabedoria tão grande ali, quando a gente fala de afrofuturismo, que, assim, sei lá, tipo, você montar uma bandeira e falar, pelo amor de Deus, vai lá, cara, sabe? Se a GV quiser fazer uma coisa inovadora, pega um polo, põe um polo dentro da comunidade, e põe os meninos da GV para conversar com os moleques do coletivo. Ela vai ficar, caralho, vocês fazem isso? A gente faz isso. Mas é que isso aqui... Para acabar, assim, pra não tomar seu tempo, mas uma coisa assim, eu fiz um curso, uma especialização em Boston, né? Tinha uma época que eu estava todo assim, querendo empreender e tal, estava nesse mundo, achando que todo mundo era igual. Né? Falei, vou para Boston, porque é a melhor faculdade que existe de empreendedorismo. Depois que eu estudar nela, as portas irão se abrir. Não se abriram. Não se abriram. Porque sou preto. Mas enquanto eu estava lá, né, eu vi umas coisas assim que era muito engraçado, né? O tal do pitch elevator, que é aquele discurso do elevador. Que eu não conheço ninguém que pegou esse elevador
e que teve essa oportunidade de poder fechar. Eu espero não pegar um elevador que a pessoa fique tentando me vender alguma coisa. E tipo assim, e se eu soubesse, tivesse algum investidor, ia ficar só na porta do elevador. Em todos os prédios da Faria Lima, durante um ano, eu encontraria alguém. Mas eu fico pensando assim, né, cara, tá, toda essa forma bonitinha de falar, do planejamento, papapá, 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 e você pega, cara, você entra no trem, você vai, desce na Estação Brás, e vai pra Mogi, vai entrar no trem de Mogi. Quantos pitch elevators das crianças vendendo doce, bala, o mesmo cara que vende, porque é muito louco, o cara vem vendendo bala assim, ó, ele volta vendendo fone. Depois ele vai de novo, ele vende capinha, ele volta, tá vendendo espetinho. Você fala, eita, como é que o cara consegue isso? Cara, tá ali o empreendedor, tá ali o pitch elevator, não precisava ir até Boston. Tava ali, eu fiquei olhando e falei, caramba, meu. Você pega assim, no Rio de Janeiro, metrô lotado, você pega a Rose, se você não conhecem, procurem a Rose, chama a Rose, né, que tá que é uma carioca que ela faz bronzeamento. Cara, o discurso daquela mulher ali é incrível. Você começa a rir, você fala, não, vou fazer com você, vou fazer esse pronunciamento aqui. Então, assim, o pitch elevator tá lá. Então, muitas coisas que a gente pega na academia já estão aí, cara. Já estão aí. Já estão ali. O afrofuturismo deveria ser afroagorismo. De agora. O negócio já está acontecendo, Felipe. Então, assim, empresas, por favor, né? Tenham um olhar um pouco mais diferenciado, né? Não olhe só para a academia, olhe também para as quebradas, olhe para as pessoas diferentes. Porque eu acho que se a gente começar a pensar desse jeito, e agir desse jeito, a gente tem um futuro. Agora, se a gente ficar tolindo, a gente vai continuar na mesma. Sempre pensar, o Brasil vai ser o país do futuro. Nunca é, cara. Nunca é. Não sei se eu vou viver para ver isso, mas Quando vai ser eu esse vou futuro? viver para falar disso. Isso eu vou. Até os últimos dias, cara. Minha missão, acho que daqui para frente, é sempre alertar. Falar, cara, você tá perdendo. Mostrar. É mais fácil fazer a conta quando ela é curta e você enxerga no final dela a rentabilidade daquilo, né? Quando a Sim. conta é maior, né, e você precisa colocar mais fatores nela para enxergar lá no final a possível até rentabilidade disso, é muito difícil, né? E talvez Exato. seja por isso que é tão difícil ver essa riqueza ser uma boa ideia, ser tão inteligente, porque você não consegue enxergar tão lá na frente, né? Mas se a pessoa aposta, né? Esse talvez acabe sendo o episódio mais longo que a gente já fez, Poxa. mas é porque ele é necessário, né? Ele não pode ser Né? Isso curto. é verdade. A gente tem hoje um momento de mercado onde temos muita boa intenção, tem muita empresa realmente arregaçando as mangas e tentando fazer alguma coisa. Infelizmente, ainda é uma minoria, né, cara? Muitas empresas ainda estão precisando passar por um processo, eu adorei a palavra que você falou de letramento, né? Letramento. Porque isso me remete lá à alfabetização, a você começar o beabá da coisa, né? Embora tenhamos algumas empresas já à frente disso, à vanguarda disso, ainda são muito poucas. Então eu espero que esse episódio do podcast ele tenha servido para realmente a gente agregar ainda mais reflexão, né? Então, a pessoa que está voltando agora do trabalho, que saiu lá do seu departamento de comunicação interna, de gestão de pessoas, do DHO, do RH, ou mesmo de outras áreas de liderança, esteja ouvindo, sei lá, no carro enquanto está dirigindo e consiga refletir e trazer ainda mais. Porque a ideia disso aqui não é te deixar sentindo mal, não é fazer ninguém ficar aqui com peso na consciência. A ideia aqui é fazer as pessoas refletirem, olharem e falarem, cara, aquele ponto lá que o Marcelo falou, cara, eu vou falar sobre isso amanhã no trabalho com alguém, porque isso aqui pode ser uma coisa muito interessante pra gente. Esse é o intuito, né? Então, espero que com isso a gente esteja o tempo todo relacionando, né? A gente estar raciocinando os nossos relacionamentos. Para fechar, tá? Nós temos aqui um momento que é o momento dos cards. Ele não tem exatamente a ver com o tema que nós estamos conversando, mas no final de cada uma das conversas eu trago palavras globalizadas, Buzzwords. as famosas buzzwords, que eu vou pedir para você escolher uma delas. Atrás de cada uma delas tem uma pergunta a respeito de seu momento de carreira, de algo que já aconteceu com você, e a pergunta que você escolher, eu também vou responder.
tá? Então, qual pergunta que você quer entre deadline, ASAP, call, mindset, invite, meeting, insight ou skills? Mindset. Mindset. Eu achei até que a primeira pessoa que fosse confrontada com essas cartas escolheria o mindset. E a pergunta é: como foi a sua pior ou mais estranha entrevista de emprego? Cara, não acredito, não acredito, não acredito. Cara, a minha pior e mais estranha entrevista de emprego foi um emprego que eu até consegui, no caso. Mas a coisa mais engraçada, assim, foi que eu estava fazendo a entrevista, respondi todas as perguntas, e a pessoa ficava olhando para mim, olhando para mim, olhando para mim. E aí ela virou e falou assim para mim: nossa, tá bem arrumado, né? Você tá bem? Entendeu? Eu falei, continuei respondendo as perguntas. Aí chegou uma hora, né, que era para um cargo de relacionamento, tal, corporativo. Aí a pessoa falou assim: faz tempo essa entrevista. A pessoa virou e falou assim para mim: olha, gostei muito de você. Aí começou o racismo. Gostei muito de você tem seu currículo, bastante coisa, né? Você tem muito estudado e tal, mas eu preciso de alguém que pega o telefone assim. Nessa época, essa pessoa ainda trabalhava só era empresário. Liga assim, fala: alô, João Dória, tô com um negócio bom aqui para você. Marca uma reunião aí que eu vou te apresentar. É essa pessoa que eu quero, que eu tô precisando contratar. Eu olhei assim para ele e falei: sério mesmo? Falei assim: então quer dizer que depois de tudo que eu te falei aqui, você queria um cara que pegasse o telefone e ligasse? Eu falei: se eu tivesse telefone de João Dória, você tá fazendo entrevista aqui com você para ganhar o que você vai me pagar? Já tinha ligado para ele, falava: ó, João, sei lá, me põe de segurança seu aí, que já dá mais do que o que você vai me pagar. Aí eu falei assim: se você não quer contratar, tudo bem, já fala logo, não precisa, pô, perdi tempo, arrumei roupa, comprei essa camisa. Falei: não, acabou por aqui, né? Nossa entrevista acabou por aqui, muito obrigado. Procure outro, levantei e fui embora. E falei assim, saí puto, assim, né? Queria processar a empresa, tá? No final, me ligaram, me contrataram. Caramba, Eu cara, e te convivi com contrataram. esse CEO aí durante 5 anos, e era muito louco, né? Porque todo mundo sabia dessa história, né? Essa história virou a história da empresa, né? Ah, com o salário que você me paga, aí virou assim, também com o salário que você me paga, você quer o quê? E aí virou isso, então... Muito engraçado, cara. Olha só, que quem diria contar essa história aqui, mas foi isso, É cara. muito bom, né? Foi isso que eu tive que fazer no meio de uma entrevista, porque o cara não estava querendo me contratar. Eu acho que eu já tive muita entrevista inusitada, mas eu lembro de duas muito específicas. É. A primeira era para trabalhar num projeto voltado para área dentária, tá? Não sei se pronuncia desse jeito, mas tinha a ver com área, com dentistas e tudo mais. E eu lembro que foi uma dinâmica de mais de 50 pessoas e você era Nossa. dividido em grupos e aí você vai passando por cada grupo tem uma dinâmica e tal. E aí parece um Big Brother da vida quando você finalmente se vê entre os 5, que foi o meu caso, que eu olhei e falei: cara, Eu já né, cheguei aqui. já cheguei aqui, vai ser incrível isso. No meio do processo, você é colocado numa mesa estilo a sala do O Aprendiz, e cada um fala um Sim. pouco sobre a sua vida, o que está vivendo agora e etc. E aí sai todo mundo, volta, fica um de cada vez recebendo os feedbacks. E eu lembro que naquela época eu tinha acabado de me juntar, morar junto com uma pessoa, e a resposta que eu recebi, sem nenhuma pergunta e nem nada foi: a gente gostou muito do seu perfil, muito do seu currículo, mas aqui o trabalho vai ser muito pesado. E como você acabou de casar, e eu nem tinha falado que tinha casado nem nada disso, como você acabou de casar, eu acho que esse tipo de trabalho vai ser muito ruim muito prejudicial para o seu relacionamento. Eu falei: o que Oi? que você quer dizer com isso? Então, assim, mais por consideração a você mesmo, tal, então a gente não vai fechar com você. Eu falei: oi? Não. Oi? Você já se Calma, preocupou eu não comigo? tô. Eu nunca vou saber exatamente o que estava por trás disso, né? Nunca vou saber. Mas a outra foi um dia que eu fui numa uma agência de publicidade, que já era mais o meu foco mesmo, e eu passei quase 2 horas, provável, talvez eu esteja até sendo muito modesto em 2 horas, com o dono da empresa tentando me convencer quão era melhor eu ser sócio e ficar apenas com as projeções de lucro no final do ano, ao invés de receber um salário todo mês.
falei, gente, peraí. Não, mas eu preciso pagar conta A também, forma sabe? como esse cara procura sócio é muito engraçada, né? Porque normalmente, se eu Faz tivesse que entrevista. pensar num sócio, eu ia olhar e falar assim, eu conheço o Marcelo, eu vou conversar com o Marcelo. Eu não vou, através de um site de empregos, buscar uma pessoa e falar, olha, só que é o seguinte, eu não acho que você deveria ganhar um salário, eu acho que você devia ficar com os lucros. E ele realmente fez uma Ele palestra, escreveu. viu no quadro, lá, bastante coisa lá, várias coisas. E eu não sou bom em matemática, pelo menos, Você foi eu fui bom olhando. em matemática até a 4ª série. Ali eu já não tava mais, eu não tava entendendo mais nada. Eu falei, cara, onde que isso vai dar? Né, eu olhei e falei, cara, de verdade, não, eu realmente prefiro um salário. Não sei, me parece mais ok ter um salário. Cara, essas duas coisas que você me falou me remete à pergunta lá que você perguntou. Você acha que as empresas são racistas? Pensa por essa ótica. Pense por Eu essa não vou ótica. mentir que em algum Assim, momento isso você me começa passou a pela pensar minha assim, cabeça. mas será que ele faria essa? Não. Será? Se eu tivesse outro design, ele estaria fazendo essa. Ele não fez essa proposta para mim. Ele não se sentiu tão à vontade assim de abrir o peito e falar: olha, eu só vou te pagar aqui o lucro aqui. O que, que você acha? Verdade. Não, eu acho. Eu acho que eu vou te dizer o que eu acho. Marcelo, eu estou extremamente feliz pela sua participação nesse episódio. Eu quero te agradecer por você ter topado, ter vindo compartilhar o seu conhecimento. É muito raro você ver as pessoas estando dispostas a compartilhar. Normalmente elas preferem vender o seu conhecimento ou prometer alguma coisa em troca disso e tal. As pessoas que estão tendo a oportunidade de ouvir esse episódio, com certeza saem desse episódio com uma carga de conhecimento, e se não saírem pelo menos com uma vontade de pesquisar alguma coisa do que você falou, então realmente não funcionou, mas eu tenho certeza absoluta que elas saíram com esse gás, com essa vontade de reflexão. Você quer compartilhar com o pessoal, quem está ouvindo, as suas redes sociais? Ah, claro, quero muito, cara, quero muito. Primeiro também queria dizer para você assim, agradecer o convite. Essa é uma parte muito importante, esse final aqui, que senão eu vou esquecer de falar isso. Cara, primeiro, muito obrigado pelo convite. Quando você fez o convite, eu falei assim, eu vou. Eu vou porque você é uma pessoa extremamente importante na minha vida, Oh, meu Deus. mesmo sem você saber. Porque em 2008, não sei quantos anos você tem, faz a conta, em 2008 você fez alguma festa de aniversário. Eu estava em casa, sem fazer nada. Aí, com um amigo nosso em comum, né, o Marujão, Felipe, falou, eu vou no aniversário do Fio lá, vamos lá, cara, você tá sem fazer nada aí. Eu falei, é verdade, né, tô sem fazer nada. E graças a eu ter ido nessa festa foi que eu encontrei a minha esposa e a gente se Ah, meu casou. Então, Deus. assim, a gente tem lá em casa, inclusive, a foto de nós dois se encontrando na sua festa de aniversário. Então, quando você me chamou, eu falei, você tá me chamando é bom demais, né, amor? Porque a última vez que eu fui, já encontrei você. Eu falei, vê se não vai encontrar ninguém dessa vez. Imagina, né? Se a cada marco de encontro acontece alguma coisa muito grande, né? Então, assim, cara, Que tô delícia ouvir isso. muito feliz, casado. Começamos em 2008, graças ao seu aniversário, né? Que foi na Rua Napoleão. Né, Sim, nossa, eu não sabia mesmo disso, que Exatamente, lá na demais. Vila Mariana. E a gente mora perto, inclusive, a gente mora perto, muito por causa que tudo começou na Festa do Fio. Então, toda vez que a gente passa aqui, fala, Festa do Fio. Amor, é verdade, se fosse a Festa do Fio, a gente Oh, não meu tinha Deus do ficado. céu. Então, eu queria agradecer o convite, então, queria dizer isso, não podia deixar de falar isso. Será muito importante. Mileninha tá me ouvindo, ela precisa saber dessa Beijo, informação. Milena. Beijo, meu amor. E minhas redes sociais é o seguinte, Marcelo Paiva, né, no Instagram, Marcelo Paiva. E eu tô com um canal novo, que é Sankofa, Educação Corporativa Afrocentral. Então, eu vou passar um recado para você, Sankofa, Educação Corporativa Afrocentrada, porque nesse ano eu vou começar a publicar os meus artigos. Como eu estou terminando, vou qualificar agora o meu mestrado esse ano, então eu vou começar a colocar alguns artigos que eu já estou produzindo sobre quilombo, metodologia de gestão de quilombo para organizações, letramento racial, e aí vou começar a falar mesmo, né? Parando de usar, parafrasear outros grandes mestres aí que já falaram, que eu já citei aí no começo, inclusive até o nosso ministro, Silvio Sim. Almeida, né? A minha intenção é eu quero ser o Marcelo Paiva da coisa, eu quero ser o Marcelo Paiva que fala de quilombo.
né? Então, Marcelo Paiva no Instagram, Marcelo Paiva no Facebook e Sankofa, né, Educação Corporativa Afrocentrada no Instagram. É só me procurar lá, mas eu acredito que eu vou passar para a produção o link e aí vocês me seguem, que eu acho que é muito importante a gente começar a desenvolver esse pensamento decolonial, né? Descolonizar o nosso pensamento. Tá? Minha grande missão aqui é descolonizar. Se eu conseguir descolonizar e trazer um outro ponto de partida para vocês pensarem a questão da diversidade, do racismo no Brasil, eu já fico contente. E me segue nas redes que a gente fala mais sobre isso. Acho que é isso. Muito bom. É isso, queridão. E quem está seguindo a gente, quem ainda não está seguindo a gente, quem quer saber mais sobre o podcast Relaciocinando, as redes sociais são do projeto Relaciocinar. Então, no Instagram, @Relaciocinar, no YouTube, Relaciocinar, tá? Também com algumas publicações no LinkedIn. Tá? Então, temos todos os canais aí para você não perder nenhum episódio. Então, eu mais uma vez agradeço você. A importância da gente continuar falando sobre o ambiente de trabalho de dentro para fora e não mais só olhando apenas para fora, é muito grande e quem sabe aí a gente ainda não tem outra oportunidade para trazer ainda mais assunto para cá. Claro, né? com certeza. Então, estamos sempre à disposição. Muito obrigado, meu Quanto querido. mais puder falar, melhor. Pessoal, Valeu, quem quiser queridão. comentar, coloque seus comentários para a gente saber ainda mais da opinião de vocês. Isso pode se transformar em assunto para mais episódios e trazer uma personalidade ainda maior para esse projeto. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Até mais.